Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, né? Esse é o vídeo de 437. Então, o capítulo hoje é o capítulo 8º do Laboratório do Mundo Invisível. Como todos os capítulos, esse capítulo ele é bom por demais, né? Do Laboratório do Mundo Invisível. Nesse capítulo se trata Vestuário dos Espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. Então, esse tema vestuário dos espíritos, isso sempre mexeu com a imaginação da humanidade, principalmente aqueles que crê, né, na imortalidade da alma. Porque a pessoa por falta de conhecimento, ele desconhece que tudo que existe no corpo físico, que existe aqui no mundo físico, é uma mera e insignificante cópia do que existe na erraticidade, no plano espiritual. Então a pessoa pensa assim, por exemplo, como que os espíritos conseguem, no plano espiritual, os seus vestuários, né? Mas nós temos que entender que essa questão do vestuário e tantas outras questões é uma questão assim muito insignificante, que está relacionada ao estado de evolução do espírito e também com o auxílio do seu perispírito. As pessoas que já tiveram a oportunidade de ler obras de André Luiz, principalmente Nosso Lar, né? Nosso Lar, obras de André Luiz, em geral, em todas as obras de André Luiz, todos os espíritos nas colônias, né? Porque a colônia é um aglomerado de departamentos,
de residências. Olha só para você ver. Por exemplo, uma cidade aqui na Terra é uma colônia, né? É uma colônia. Só que nós temos que raciocinar. É uma colônia. Por exemplo, São Sebastião do Paraíso é uma colônia aqui, física. Não vamos pensar em São Sebastião do Paraíso, colônia São Sebastião do Paraíso, que não existe essa colônia não, viu? Isso aí é coisa da mitologia. Não existe não. Existe uma colônia acima da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, cujo nome Colônia São Sebastião. Mas acima de São Sebastião do Paraíso não existe Colônia São Sebastião. As coisas também não são assim, né? Então, se nós pararmos para analisar, todos os espíritos, eles, nas obras de André Luiz, eles se apresentam assim, com seus vestuários, natural, sem segredo nenhum. Muitas pessoas desconhecem que o processo da colônia, como nós estávamos dizendo, uma colônia, como São Sebastião do Paraíso aqui, fisicamente, São Sebastião do Paraíso é uma colônia. É uma colônia onde existe um aglomerado de departamentos, de prédios, de cidades, né? Departamentos da Justiça, promotoria, prefeitura, hospitais, fábricas, supermercados, né? Fábricas de tudo quanto é coisa, indústrias de automóvel, indústrias de laticínio, tudo nessa colônia que chama São Sebastião do Paraíso aqui física. O que não é diferente no plano espiritual. No plano espiritual existem as colônias compostas de todos os itens que nós acabamos de dizer. As colônias no plano espiritual em determinadas regiões, assim, mais próxima da crosta terrena, elas são compostas, essas colônias são compostas de prefeituras, de hospitais, escolas, faculdades, empresas, fórum, justiça, entendeu? Do mesmo que aqui na Terra, colônia. Você já parou para observar que a gente vai caminhando assim, olhando no chão assim, a gente vê algumas formigas, de repente a gente vê que ela entra num buraquinho. Ali existe uma colônia de formiga. É onde se junta aquele aglomerado, onde se aglomera. Porque quando se fala em colônia no plano espiritual, a pessoa já imagina
onde vivem os anjos. E não é. Onde vivem os espíritos que deixaram o corpo físico. Onde vivem os espíritos que lá trabalham. Ou você acha que os espíritos não estudam nas faculdades, nessas colônias? Você acha que nessas colônias os espíritos não estudam nas faculdades? Eles não fazem faculdade de medicina e de tudo quanto é outras ciências? Você acha que lá não tem? Você acha que lá não existe supermercado, fábricas de tudo quanto é espécie de elementos? Você acha que não existe? Creches, né? Orfanatos. Você acha que não existe bandidagem, bandidos nas colônias espirituais? Você acha que não existe polícia, ronda? Você acha que não existe? Você acha que não existem sistemas avançados de câmeras filmando? Você acha que não existe edifícios? Você acha que não existe oceanos onde as pessoas saem de férias das empresas e para essas praias eles vão também desfrutar das praias lá? Você acha que não existe açougue, farmácia, hospitais? Você acha que as pessoas lá não adoecem? Você acha que as pessoas lá não são submetidas a cirurgias, a quimioterapia, radioterapia? Você acha que lá não existe oncologistas, vários tipos de neurocirurgiões, psiquiatras, psicólogos? Simplificando, você acha que no plano espiritual, nas colônias, não existe tudo que existe aqui na Terra, né? Você acha que não existe tudo que existe aqui na Terra? Tudo. Existe namoro, existe paquera, existe festas de debutante, existe casamento, existe gravidez, existe parto. Ô, gente, pensando-se da seguinte forma: como vivem os seres em Marte? Então, se for assim, se for o contrário, então os espíritos, vamos pensar assim, existiria então só o planeta Terra habitado no universo. Você acha que em Marte, em Júpiter, não existe tudo isso que eu acabei de dizer, mais aperfeiçoado, mais puro? Ora, você acha que em Marte, em Júpiter, em Saturno, não existe desencarne, reencarnação e desencarnação? Você acha que lá não existe câncer? Você acha que lá não existe pestes, pandemias? Você acha que lá não existe criminalidade? É lógico que quanto mais evoluído os espíritos, quanto mais evoluídos os planetas, menos criminalidade, devido imperar mais a moral
do que o intelecto, né? Imperar mais a moral. Impera mais a moral do que o intelecto. O intelecto e a moral são excelentes, tanto um quanto o outro, mas aqui na Terra ainda impera mais o intelecto do que a moral. Por isso que se mata aqui na Terra, se mata por causa de um tênis, por causa de uma carteira, por causa de um celular. Mas você acha que existe planetas que não existe furto de objetos? Tem planetas que são réplicas perfeitas aqui da Terra. Tudo que existe aqui na Terra, a bandidagem, tudo. Os políticos, como aqui agem, lá agem também. A justiça, como aqui age, aqui na Terra, lá também agem. Porque existem mundos em processo de provas e expiações, no princípio, no meio e já quase no final também, como encontra-se a Terra, adentrando, deixando-se de provas e expiações, adentrando-se a um mundo de regeneração. Você acha que lá você acha que em Marte, em Vênus, na Lua, em Saturno, você acha que não existe parto, casamento, namoro? Indústria têxtil. Indústrias que fabricam lá objetos que são utilizados lá, aparelhos musical. Não somos só nós aqui no universo que desfrutamos dessas regalias. Não. Tudo. Você acha que... Vamos pensar, eu estou dizendo você acha, porque tem muitas pessoas que acham. Tem pessoas que pensam assim, ai meu Deus, mas como que os espíritos conseguem roupa? Como que os espíritos se vestem? Se eles não levaram nada para você, como são as coisas. Eles não levaram nada quando desencarnaram. É a mesma coisa, por exemplo, vamos pensar assim, ó. A coisa funciona mais ou menos da seguinte forma. No decorrer do capítulo 8º, nós vamos esmiuçar essas questões. A coisa funciona mais ou menos da seguinte forma. Você pega, diz aos teus familiares, eu vou embora para o Japão. Eu moro aqui em São Sebastião do Paraíso, eu vou embora para o Japão, eu vou trabalhar lá. Aí, tudo bem, você compra o seu passaporte e você voa até o Japão. Só que você não leva bagagem, você não leva roupa, você não leva sapato, você não leva nada. Só que ao desembarcar lá no Japão, você encontra lá no Japão tudo que existe aqui no Brasil. Não havia necessidade de você levar do Brasil para o Japão. Se lá tem, se você tem condições de adquirir lá, não há necessidade de você levar. Se você vai embora para lá, se você vai trabalhar lá.
É como o processo do desencarne. Não há como você levar do mundo físico para o mundo espiritual. Não há como você levar os teus pertences, as tuas roupas, né? O teu carro, os teus pertences. Não há como você levar. Mas é de extrema importância que as pessoas entendam que, ao chegar no mundo espiritual, ele lá, tudo isso que aqui ele deixou, lá ele encontra. É lógico que ele não vai encontrar fazenda, né? Não vai encontrar. Só que nós temos que analisar outras questões. Ele não vai encontrar fazenda, não vai encontrar o carro dele, essas coisas. Mas o básico ele vai encontrar. Ele não vai chegar lá nu e vai andar nu lá. Não. O mundo espiritual é como se fosse você mudando do Brasil para o Japão e não levando nada para lá. Olha só para você ver como são as coisas. Esses espíritos que perambulam para lá e para cá, nas ruas das cidades. Diga-se de passagem que eles, muitos andam muito bem vestidos. Outros, maltrapilhos. Muitos seres nas regiões umbralina, maltrapilho. Muitos bem vestidos. Muitos vestidos lá na região umbralina, já tive a oportunidade de vê-los vestidos de coronel, outras vestidas assim, daquelas mulheres imponentes, orgulhosas, né? Da região da Europa, né? Dos países europeus, assim, tudo imponentes, aquele chapéu na cabeça, aquelas roupas engomadas, aquelas coisas. E o mais interessante é que aqui é tido como físico, não é? Sólido. Só que o que eu tenho para te dizer também, que todos os espíritos, não importa para onde é que eles vão depois que desencarna, né? Que eles morrem aqui no corpo físico. Não importa. Chegando lá, tudo é físico, tudo é sólido. A prova está no livro Nosso Lar. Às vezes as pessoas não raciocinam o que nós estamos tentando assim dizer aqui. Não existe aquele momento em que André Luiz, né, vamos dizer assim, ele desperta ali na região umbralina, como ele lá se via. Ele apalpava o chão sólido. Ele inspirava oxigênio puro. E ele olhava para o céu, vamos usar esse termo, e ele via o céu todo estrelado. E de vez em quando, lá chovia. Lá chovia. Água
como se ele estivesse aqui na Terra. Lá ele, depois de acolhido, você não se lembra do hospital para onde ele foi levado? Você não se lembra dos medicamentos que foi dado a ele? Um copo com água? Medicamentos sólidos, em cápsulas. O vestuário lá naquele hospital? Você não se lembra eles naquele lago, aquelas pessoas todas bem vestidas, sentadas embaixo das sombras das árvores, embaixo das árvores, curtindo a sua sombra, porque não tem como embaixo da sombra das árvores, né? Porque embaixo da sombra, você vai ter que entrar embaixo da sombra da árvore. Não. Embaixo das árvores, curtindo a sombra. E ouvindo as músicas que lá no meio do lago, aqueles músicos ali dedilhavam ali nos instrumentos. Qual a diferença do mundo espiritual para com o mundo físico? Não há diferença nenhuma.